Quando vender um ativo, eu já sei mais ou menos, Léo, como é que compra. Eu já sei calcular preço teto, já sei calcular valor intrínseco. Se não saber aprender aqui nesse canal, então você já se inscreve. Só que o que é difícil para mim, Léo, é a hora de vender. Quando é que eu vendo um ativo? Eu vendo porque ele caiu? Eu vendo porque já subiu um pouco, eu tenho que descascar um lucro? Como é que eu faço para gerenciar as vendas? E é óbvio que existem alguns pontos para você classificar uma venda dentro da sua carteira, seja de qualquer tipo de ativo, mas hoje a gente vai falar de um ponto específico. E para te dar esse exemplo, eu vou usar um fato recente que está acontecendo com um dos fundos imobiliários da minha carteira, que é o RZTR. Para quem não conhece, o RZTR é um fundo agrícola. Ele não é um fiagro, tá? Ele não é um fiagro. Ele é um fundo de tijolo, só que compra terras rurais. Então ele ficou no setor de agrícola, mas não é de crédito. O fiagro, ele é muito mais focado em CRA, que é o certificado de recebível do agronegócio. Por isso que chama fiagro. E isso aí é empréstimo para pessoas do agro mesmo. Agora, quando a gente fala de fundos agrícolas, que a gente tem poucos hoje na bolsa, a gente tinha Betal, Betra, RZTR. Betal já quase virou um fiagro. Mas quando a gente fala de um fundo agrícola, significa que ele tem terras agrícolas. Então ele compra fazenda para vender, ele compra fazenda para alugar, ele compra fazenda do dono para poder alugar para o próprio dono e oferecer uma opção de compra para que o dono consiga recomprar essa fazenda posterior. Então a gente vai dar uma lida aqui no relatório do RZTR e eu quero que você preste bastante atenção. De verdade, vamos ler aqui devagarzinho e você vai prestar bastante atenção, porque isso aqui não é um vídeo só sobre RZTR. Isso aqui é um vídeo sobre quando eu tenho que vender um ativo. Então preste atenção. Eu vou pegar aqui o relatório de março, que foi o último relatório que saiu da gestão, bem recente agora. A gente vai ler este relatório. Então aqui, primeira coisa que o RZTR fala é sobre o objetivo dele. Todos os fundos, quando você for começar a ler, você vai ver que o objetivo, sempre o objetivo. E você tem que ficar esperto com esse objetivo, porque se você tá pensando, por exemplo, que o Gary vai investir só em logística, o objetivo não tá escrito que ele vai investir só em logística. Então depois ele vai lá e investe uma laje, aí você fica todo putinho da vida. Ah, vai investir na... Não, tava escrito no objetivo que ele poderia fazer isso. Então o objetivo do fundo é justamente você se preparar para o que o fundo poderá fazer com os investimentos, beleza? Então lá, objetivo do RISA. Principal objetivo: gerar retorno para os investidores no longo prazo através do arrendamento, aluguel, compra e venda de propriedades agrícolas de 3 diferentes estratégias: Sale e Leaseback, Buy to Lease e Land Equity. Essas estratégias eu expliquei algumas vezes aqui no canal, mas vou dar uma resumida aqui para você, que até ele traz um relatório lá embaixo. Só para você entender aqui, a imagem não tá da melhor qualidade, mas dá para você entender. Ó. Estratégia Sale to Leaseback. O dono da terra tá com a terra, a propriedade da terra, só que ele precisa de algum dinheiro, seja para poder custear as despesas que ele está tendo, seja dívida, seja porque ele quer construir, sei lá, um celeiro, ele quer construir, vamos fingir que ele quer construir alguma coisa lá, e ele precisa de dinheiro. Só que ele não tem como pegar mais dinheiro emprestado. Então ele faz um contrato com a RZTR. Olha só que legal. Ele vai lá, vende um imóvel para o RZTR e aluga este imóvel de novo para o próprio morador. Ou seja, imagina que eu moro aqui nesse apartamento, só que eu quero fazer uma reforma nesse apartamento aqui. Eu quero pegar a sala ali e fazer um cantinho do churrasco lá dentro da sala. Então eu vou comer só churrasco nessa casa aqui. Só que para isso eu preciso de 30 mil. E aí eu não tenho esses 30 mil. Não consigo pegar dinheiro emprestado no banco por algum problema que eu já tenho dinheiro emprestar no banco, alguma coisa do tipo. E aí o que a RZTR faz? Chega aqui e fala assim: Léo, eu compro esse apartamento seu. Cara, eu compro esse apartamento seu aí por 200 mil. Você precisava de 30, né? Eu compro por 200. E aí você pega desses 200, você pega os 30 mil, você faz o que você quiser com ele. E aí você vai ficar sem lugar pra morar, não é verdade? Só que eu te alugo o seu próprio apartamento. Eu te alugo o seu próprio apartamento. E olha só, eu ainda te dou o direito de recomprar este apartamento daqui a 10 anos pelo mesmo preço que eu te vendi. Então se eu comprei a 200 mil, lá daqui a 10 anos você pode recomprar ele para 200 mil para mim. Aí a galera vai falar assim: nossa, mas que interessante, cara. Ele vai perder toda a valorização do imóvel, porque se ele comprou agora 200 mil, o imóvel vai valorizando, ele vai me vender por 200 mil lá no final, ele vai perder a valorização. Esse negócio é bom demais para mim. Eu vou ficar capitalizado, vou ficar arrendando aqui, posso depois recomprar pelo mesmo valor, então eu posso investir na terra, na verdade. Olha que você vê que não é estratégia legal? Só que aí onde que o RZTR ganha dinheiro aqui? O RZTR ganha dinheiro aqui, ó, no arrendamento. Olha a taxa de arrendamento média do RZTR. Aqui, ó, taxa de arrendamento médio dos contratos, 15% ao ano. Então, o arrendamento, eles metem a faca.
justamente porque é o único jeito deles ganhar dinheiro nessa estratégia. E a estratégia é muito boa, sabe por quê? Ó, se chegar no final do contrato, o morador lá estiver pagando tudo certinho, ele tem a possibilidade de recomprar o ativo. E aí ele vai recomprar 200 mil, o RZTR vai abrir mão da valorização do ativo, só que ele ganhou a valorização do ativo nos arrendamentos. Então o arrendamento normal é de 8 a 9%, ele arrenda a 15%. Então esse 6% que ele ganha a mais de arrendamento, esse 6% a mais de aluguel anual, é a valorização do imóvel. Então ele está recebendo a valorização do imóvel adiantado, sem precisar, ó, presta atenção, onde é que a estratégia é legal aqui, sem precisar vender o imóvel, porque se vender o imóvel tem que pagar imposto, no arrendamento eu consigo distribuir isso em dividendo tranquilamente, não preciso pagar imposto sobre isso. Então é uma forma de conferir ganhos aos cotistas, e realmente vem entregando muito ganhos aos seus cotistas. Eu tenho um fundo aí há mais ou menos uns 3 anos, ainda não completou 3 anos inteiros, mas já estou com 42% de rentabilidade, ou seja, é um fundo que entrega aí seus 15% ao ano mesmo. Lembra uma coisa que eu já te disse? Se você consegue 15% ao ano, sua rentabilidade média da carteira, é impossível você não ficar milionário, é impossível. Com o tempo, é impossível você não ficar milionário. 15% é gerador de riqueza, meu amigo. A Buy to Lease, ela não necessariamente segue o mesmo raciocínio aqui, tá? Aqui tá parecido, mas não é o mesmo raciocínio, ó. Primeiro ele compra do Joãozinho, e aí ele aluga pro Zé. E aí, com o Zé, ele tem um contrato de arrendamento. No final do contrato, ele pode vender para o produtor B, né? Que no caso o Zé, ou continue no portfólio da Risa. E a outra estratégia aqui, que é a Land Equity, é nada mais é do que você comprar a terra mais barata para vender mais caro. Então, Land Equity, Land é terra, Equity é de valor, né? Então, você quer comprar uma terra lá de 100 milhões e vender por 130 milhões, que inclusive a Risa é boa para fazer isso também. Então, vamos lá. Aqui a gente está no relatório, um fundo que cobra uma taxa de administração de 1,25, 20% acima do CDI mais 2 ao ano. Isso aqui é uma boa taxa de performance, considerando a taxa de CDI de hoje, né? O cara tem que render lá 16,75% ao ano para ter a taxa de performance. Tá pagando aí R$ 1 mensal, a gente vai até olhar o guidance lá embaixo, com dividend yield de mais de 1% ao mês, pagando aí no final do ano 13,39. A cota patrimonial tá de 91,74. Aqui a gente tem já uma atenção, ó. Eu quero que você siga aqui nesse negócio do patrimônio líquido aqui, tá? Então, ó, essa linhazinha do patrimônio líquido. 1,729 bi, certo? Quando a gente volta no relatório do mês passado, ó, 1,748 bi. Quando a gente pega aqui alguns informes mensais, ó, vou pegar lá de trás, ó, 14/1. Vou entrar aqui no padrão Word que é mais fácil. Olha aqui, ó, 1,783. Vou voltar mais um mês, ó. Dezembro agora, tá? 1,868. Vou voltar mais um mês aqui. 1,823. Então você percebe que tava 1,823, subiu para 1,868 e depois foi caindo e agora já está na casa dos 1,729. Nós perdemos aí em patrimônio líquido do fundo aproximadamente 100 milhões aí nos últimos 6 meses. 100 milhões de patrimônio líquido. Isso é ruim, né? Isso significa que está sendo consumido o patrimônio do fundo. E aí, o que seria importante que é a gestão falar o que está acontecendo. Não tem problema consumir patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido está sendo consumido por uma boa causa, seja para que, então, pô, tem o caixa, tô pagando dívida, não tem o que fazer, o patrimônio líquido vai diminuir, normal. Mas precisa explicar isso. Ó, Léo, eu não sei qual é a dificuldade do gestor de fazer isso, né? Se tem algum gestor assistindo esse vídeo, qual é a dificuldade do gestor de digitar o motivo das coisas que estão acontecendo dentro do fundo? Porque a verdade, e aí sendo bem sincero aqui agora, nós estamos investindo confiando na gestão. Na verdade, a gente confia em vocês. Nós, investidores, nós precisamos de alguém para alocar o nosso capital em terra agrícola, porque o Léo não vai lá olhar as terras agrícolas. Então eu preciso de um cara que saiba fazer isso. Não à toa, estou pagando taxa de administração. E aí eu preciso que vocês, gestores em geral, notifiquem, pô. É só fazer o que deve fazer. É só escrever no papelzinho, ó, o patrimônio líquido. Ou então, a gente parte do princípio de que o gestor tá fingindo que isso aqui não tá acontecendo. Ou ele tá fingindo que todo mundo sabe o que tá acontecendo, assim como ele sabe, ou ele tá fingindo que ninguém vai olhar. Ah, ninguém vai olhar isso aqui não, deixa quieto. Vamos deixar isso aí quieto. Por que não escreve no relatório, ó, a queda do patrimônio líquido, por causa disso, seja claro. Ah, mas eu vou deixar... Não, seja claro, pô, não tem problema. Se isso acontece e a cota do fundo cai, vocês só estão tirando o investidor meia boca do fundo. Porque se você explica, é muito melhor do que você não explicar. Porque se você não explicar, quem vai sair do fundo não é os investidores meia boca. Então aqui no fechamento de março, cota do mercado 94, né? Aqui eu tô com ela 94,63. Tá com PVP aí de 1,03 hoje. Mas no relatório que tava 1,04. E eu sempre falei para vocês dos relatórios da Risa, né? Que realmente eram, assim,
É bem complicado para não usar outras palavras. Mas olha só para você ver aqui a gente vê a cota do mercado 98, a patrimonial 93, né? Que tinha, aqui a patrimonial caiu para 91. Mas percebe uma coisa, aqui tava 98 a cota do mercado e o PVP 0,99. Então errado esse PVP aqui, tá errado, cara. Tá errado isso aqui. O PVP tava de 1 ponto cacetada aqui. Parece que às vezes é um estagiário que faz, talvez, e esquece de trocar algumas coisas, não sei. Então tem 24 ativos. Aqui uma coisa importante, né? A avaliação de mercado dos imóveis mais o caixa do fundo. Nossa, então quer dizer que na verdade o patrimônio líquido do fundo é 3,8 bi, não é 1,7, tem valor escondido aqui. Não, isso aqui, apesar de o imóvel estar valorizando, né, e realmente valer mais do que o que tem agora em patrimônio líquido, não necessariamente ele tem isso aqui, porque se os produtores continuarem adimplentes e recomprarem o ativo, tem que vender pelo preço que pagou, né? Então não vai ser isso aqui, vai ser mais ou menos por volta disso aqui. E aí o ganho vai ficar pura e simplesmente pelo arrendamento. É óbvio que essa estratégia é boa, se protege mais ainda da inadimplência, certo? Porque você já tá recebendo muito valor agora nos aluguéis, e se o cara ficar inadimplente, cancela o contrato de opção de compra, ou seja, ele não vai ter mais direito de recomprar o ativo, aí o ativo entra pro RZTR, ele já ganhou a valorização do ativo nos aluguéis mais inflados que ele consegue, só que aí ele ganha de novo a valorização do ativo, porque o ativo agora vai ficar no portfólio dele, e aí ele pode vender a valor de mercado agora, e não ao valor que ele tinha acertado com o produtor lá. Isso aqui é um valor que não é real, pode ser real, mas não é real, entende? Aqui ele fala sobre as safras, ele precisa acompanhar as safras e os commodities, até poder ter uma noção se ele vai ter os recebimentos ou não. Os produtores, eles estão pagando aluguel, eles vão pagar aluguel se as safras estão saindo, né? Se eles conseguem dinheiro, porque acabou de ter que vender o imóvel que ele estava plantando, porque não tinha dinheiro, então precisa da safra dando certo para ele conseguir dinheiro, né? Então aqui tá falando que tá com chuvas adequadas, né? Grãos dentro da tolerância. Em Tocantins, a colheita segue em andamento também, apesar das grandes chuvas lá. Em Garapuava, tem um período mais seco, contribuiu para o avanço das operações de colheita, né? Quando seca, a gente colhe. No sul do Goiás, especialmente Rio Verde, colheita se aproxima do fim. Então tá tudo colhendo, tá tudo certo, não tem nada de problema aqui agora com água neste panorama aqui do RZTR. Os commodities também, o milho aí, a soja está estabilizada, milho estabilizou também, o algodão também está estável agora, então tá tudo certo. E aí chegamos aqui na parte de resultados, ó. Retornos. O Risa Terrax distribuiu R$1 por cota no mês, o equivalente ao dividend yield de 1,05. A cota do mercado secundário variou de 98 para 94, com isso tivemos um retorno bruto total de menos 3,28, caiu 4 aqui, mais um de yield, menos 3,28. Aí que ele fala da onde que veio o dinheiro. Então esse R$1 da onde que veio? 23 centavos dessa fazenda, 7 centavos São Martinho, Fazenda Roma, e assim até completar aqui R$1. Aí ele dá um resumo aqui das cotas emitidas. Então foi emitido em 2025, tinha 18 mil cotas, março de 2026 18, então não teve emissão recentemente, tá? Não teve, a cota saiu lá de 86, ó, foi para 98. A cota contábil tava 94, caiu para 91, né? Em março agora tá 91. Você vê que essa tabelinha aqui começa fevereiro, março, né? Aí tem o acumulado de 2026, que é o fevereiro e março junto, e vem o acumulado de 2025, né? Então por isso que o março tá no meio aqui. Você consegue ver que a cota patrimonial desceu mesmo. Era 94, final de 2025, caiu em fevereiro caiu, e agora em março caiu mais um pouquinho. Comparação com o CDI, até o bruto, né? Quando a gente vai comparar fundo imobiliário, a gente tem que comparar com o CDI líquido. Até mesmo o CDI bruto, o Risa Terrax sentou pancada aí. Não tem como mesmo, um fundo que entrega muita rentabilidade mesmo. Aqui os comentários da gestão, que é onde a gestão tem a abertura para conversar conosco. Vamos ler isso aqui? É só essa partezinha aqui, vamos ler juntos. E eu quero que você continue com um senso crítico aqui, que nós estamos num vídeo não sobre o RZTR, nós estamos num vídeo sobre quando vender um ativo. Lembre disso. Então, olha lá, ao longo dos últimos 2 anos, o fundo aumentou sua exposição em Land Equity, priorizando a alocação em ativos com maior potencial de geração de valor no médio e longo prazo. Essa estratégia, de sua natureza, demanda um ciclo de maturação e, consequentemente, não se traduz em caixa imediato. Ele compra, tem que esperar valorizar para vender, né? Então, não gera caixa realmente. Neste contexto, a gestão tem direcionado esforços à execução de melhorias nas propriedades com o objetivo de aumentar sua atratividade comercial para futura alienação. Alienação significa venda, permitindo a realização de ganho de capital com o rebalanceamento da alocação em diferentes teses do fundo. As propriedades de Land Equity são elas: Clarão da Lua, Roma, São Francisco, Santos Dumont, vem passando por melhorias relevantes. Ele deixa um anexo
lá embaixo. Na fazenda Clarão da Lua foi finalizada a conversão da área originalmente plantada com eucalipto para pastagem. Ao longo dos últimos meses vem sendo realizado melhorias nas áreas de pastagem, incluindo correção do solo, nivelamento, aporte, matéria orgânica. Adicionalmente, na safra 25-26, foi implementada a cultura de soja de aproximadamente 470 hectares da propriedade, com colheita se iniciando neste ciclo. Boas perspectivas de produtividade funcionando como prova de conceito de aptidão agrícola da área. Na fazenda Roma estão sendo conduzidos trabalhos de conversão de áreas degradadas, incluindo preparo do solo, correção química, além de implantação de pastagem. Na fazenda São Francisco estão sendo realizadas melhorias, incluindo plantio de capim para incremento no aporte da matéria orgânica e melhoria da estrutura do solo, práticas de conservação do solo, como recuperação de curvas de nível, bem como intervenções de infraestruturas como estradas e pistas de pouso. Na fazenda Santos Dumont, a colheita do café está prevista para iniciar em maio. Essa aqui é boa, hein? Cafezinho é bom, né? Então, expectativa de entrada em plena produção a partir de 2027. É importante destacar que a gestão também revisou a metodologia do cálculo de distribuição do portfólio, passando a considerar exclusivamente os valores já efetivamente liquidados do fundo, dado que as operações Land Equity são realizadas de forma parcelada ao longo do prazo. A tendência é de aumento gradual de sua representatividade no portfólio. Por fim, a gestão esclarece que a redução contínua do patrimônio líquido, tá vendo? Por fim, a gestão esclarece que a redução contínua do patrimônio líquido do fundo decorre das obrigações financeiras que temos a pagar dessas fazendas adquiridas, sendo elas a Fazenda São Francisco e Francisco Dumont, além de alinhamentos contábeis, ainda em validação com a administradora, relacionados à Fazenda Clarão da Lua. Essa Fazenda Clarão da Lua ali causou muito ribuliço já. Aqui ele explicou parcialmente por que o patrimônio líquido tá caindo, né? Aqui o que até tinha citado lá em cima, se for para pagar dívida, tudo certo, né? Porque cai mesmo, eu tô 30 mil de caixa, eu pego esse caixa, pago uma dívida, esse dinheiro sumiu do fundo. Eu fiquei com menos dívida, teoricamente, o que deveria aumentar o patrimônio líquido do fundo, só que se parte dessa dívida é juros, esses juros não vem para dentro do fundo, né? Vem só o que é amortizado realmente. Então eu vou perdendo realmente patrimônio líquido de acordo com as obrigações financeiras mesmo, né? Os juros. Você vai perdendo patrimônio líquido. Por exemplo, você comprou um carro de 100 mil, só que você financiou. No final você vai pagar 200 mil. Só que você vai ter o carro de 80 mil, que desvalorizou, né? No caso do carro. Aí percebe, você perdeu 120 mil de patrimônio líquido. Se você tivesse guardado o dinheiro, ao invés de você comprar o carro, por exemplo, se tivesse só guardado o dinheiro, só um exemplo, tá? Tô falando que você não deve comprar carro, não. Se você só tivesse guardado o dinheiro, ao invés de pagar a parcela, você guardava o dinheiro. Chegou lá no final, 200 mil. Compra o carro 80 mil. Ficou com 120 mil de patrimônio a mais, entende? Isso aqui é uma justificativa plausível no caso da pagamento da obrigação financeira. Só que tem coisa aqui que vai além das obrigações financeiras, que são esses alinhamentos contábeis ainda em validação junto à administradora da Fazenda Clarão da Lua. Não sei se você acompanha os fatos relevantes, né? Mas se não acompanha, te recomendo que acompanhe. Ah, Léo, mas é difícil, eu não sei. Pô, eu tenho que entrar lá no site toda vez pra ver se sai um fato relevante e tal. Não precisa não, cara. Sério mesmo, não precisa não. O que você precisa fazer, ó? Olha só, isso aqui é a forma que eu recebo os documentos que eu quero receber, dos ativos que eu quero receber no meu WhatsApp, ó. Então, na segunda-feira eu recebi aqui, ó, documento, relatório gerencial do RZTF foi liberado para consulta. Não foi anteontem que saiu esse relatório, então tá aqui, ó. Ó, eu quero acompanhar 10 fundos. Aqui você consegue receber pelo WhatsApp. Se você quiser receber pelo WhatsApp dessa forma aqui, ó, é só você ir lá na Word. Aqui na Word, por exemplo, eu vou pegar aqui e entrar na análise avançada aqui do RZTR. E aqui na parte de análise avançada, você vai entrar neste ponto aqui, ó. Vai clicar aqui em documentos. E aqui em documentos, você vai carregar todos os tipos de documentos ali que você consegue pegar, né? Relatório gerencial, fato relevante, informe, trimestral, enfim. E aqui em cima você consegue, ó, configurar notificação. Você clica aqui em configurar notificação. E aqui você consegue colocar, por exemplo, para ir para o seu e-mail ou para ir pelo WhatsApp, né? Então aqui eu liguei aqui o WhatsApp, tá vendo? Você pode ligar o e-mail, pode ligar o WhatsApp. Então que se você quer que chegue no seu e-mail, você digita seu e-mail. Quer que chegue no seu WhatsApp, você digita seu WhatsApp. Aí você seleciona, eu quero receber todos os fatos relevantes, relatórios gerenciais, informes, distribuição, quero receber tudo. Aí você dá um salvar configuração e pronto, vai estar salva a configuração, vai começar a chegar os documentos aí no seu WhatsApp. Você tem um limite de até 10 aqui, tá? Todo mundo que é assinante tem até 10 notificações aqui. Por enquanto só conseguimos entregar 10 aí, porque já é o valor da mensalidade. Custa para nós o valor da mensalidade. Então, pegando aqui nos fatos relevantes do RZTS, consegue ver aqui desde lá de trás, ó, 13 de novembro de 2025, começaram as vendas dessa Fazenda Clarão da Lua, né? Que na verdade elas são separadas em grupos. A gente teve a venda do grupo 3, do grupo 4, que inclusive gerou um grande ganho de capital, né? Olha só, considerando a venda da Fazenda Clarão da Lua do grupo 3, informado por meio do fato relevante, publicado no dia 28/8, que foi esse aqui. Mais esse do grupo 4 agora, que é esse mais recente. As operações representarão em conjunto um impacto positivo de 1,98 centavos por cota ao longo do período do recebimento. Não vai receber tudo de uma vez, vai receber meio parcelado, mas teoricamente isso aqui seria o que ele tem de saldo acumulado no longo
longo do período de recebimento. Ponto importante, tá? A gente teve muito burburinho de mercado aqui depois dessas movimentações do Clarão da Lua, porque a gente não tá vendo nada sobre esse dinheiro. Vendeu a fazenda, contabilmente não entrou em patrimônio, não entrou em DRE, não entrou em nada. Contabilmente vendeu, sumiu, parece, né? E mesmo que não tivesse sumido, pensa comigo, você tem que ficar fuçando o tempo todo para ver se o gestor tá te informando ou não. Pô, não teria que ser muito mais simples aqui no comentário da gestão? O que tá acontecendo? Qual que é o problema aqui que tá acontecendo, né? Pô, quando é que vai resolver? A administradora recebe dinheiro também. Que demora essa para esse alinhamento contábil aí? Já tem um tempo, né? Desde o mês 8. Aí aqui a gente tem os rendimentos e projeções do fundo. Então aqui o guidance caiu. A banda inferior do guidance aqui tá de 0,9 agora, né? Então provavelmente vai ficar ali no 0,95. Como que tá o portfólio? Tem 3% em caixa, 29% buy to lease, 51% de leaseback e 17% em land equity. Aqui ele explica as estratégias dele e tal, explica o porquê que ele não é Fiagro, né, que a galera chamava ele de Fiagro, é um baita desconhecimento, mas tudo bem. E aí pronto, ó, chegou aqui então agora as fazendas, ó, São Francisco, Clarão da Lua, aqui mostra os contratos de arrendamento, a taxa bem certinho, os vencimentos. Sentiu falta de alguma coisa? Eu tô puto por causa disso, louco, tô louco. Cadê DRE do fundo, cara? Cadê DRE? Sumiu o DRE, não tem mais DRE. Aí você volta lá no relatório do mês anterior, o relatório do mês anterior não foi divulgado no fundos.net, tá? Foi só no site deles mesmo. Talvez até para evitar burburinho, né? Não sei por quê. O guidance do mês anterior é 0,95 a 1,05. Eles baixaram a banda inferior aqui do guidance, né? Para 0,9 neste mês. E olha aqui o que ele disse, ó. A gestão, visando maior transparência e clareza, passará a divulgar a DRE exclusivamente ao final de cada semestre. Vai ter só 2 DRE por ano. Menos do que empresa. A decisão reflete a natureza dos fluxos de arrendamento e recompra, que são semestrais, garantindo maior precisão dos valores apurados nos fechamentos de junho e de dezembro. As DREs mensais anteriormente divulgadas baseavam-se em estimativas. Nada de errado, né, pô? Prefiro ter estimativa do que não ter nada. Eu prefiro ter estimativa do que não ter nada. Ah, mas os fluxos de arrendamento são semestrais. Beleza, faz a simulação semestral. Se tiver que fazer uma errata no final, pô, tô fazendo a errata aqui em junho, a DRE mudou isso. Mudou exatamente isso aqui, ó. Pá, lá em junho ele posta. DRE consolidada do semestre. Vral, o que mudou? Aí explica, uma parte explicando, ó, mudou isso por conta disso e disso e disso. Nossas estimativas eram isso, deu isso. Não quer escrever? Porque todo mundo, acho que é unânime aqui, de todos os cotistas, já que vocês estão servindo os cotistas, acho que é unânime que todo cotista quer ver DRE. E aí, não tem DRE mesmo, né? Não tem. Você já era um pouco meio cego aqui na Risa, né? As informações nunca foram de extrema qualidade mesmo. Eu até peguei aqui o artigo 25 da resolução 175, que inclusive fala sobre os fundos de investimento. Ó. Os representantes dos cotistas, gestores, devem exercer suas funções no exclusivo interesse da classe de cotas. Ou seja, para o cotista, como os fundos imobiliários têm uma classe de cotas só, é os cotistas dessas cotas, atuando com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação às outras classes de cotas. Ou seja, meu amigo, a transparência é o ponto basal, na minha opinião, né, de todo tipo de confiança. Você só confia em alguém porque ele é transparente. Eu tento ser o máximo transparente aqui, cara. Na verdade, tudo que vocês quiserem saber, eu conto aqui. Eu tento ser um livro aberto aqui pra vocês, justamente para que vocês possam entender que eu não vou te esconder nada, que eu, pô, sou leal com você, com o seu tempo. Agora, pô, a gente tá pagando o gestor e o gestor não é transparente. Aí dá o coração, né, cara? Porque é um fundo tão bom, é uma estratégia tão boa que não tem outros. Não tem outros. É uma estratégia muito boa, entrega bons rendimentos. Mas aí você começa a ficar tão no escuro. E antes você já ficava no escuro com informações meio parciais. Aí você ficava, pô, não, tudo bem, eu consigo aqui enxergar mais ou menos ainda, não bata a cara na porta. Agora você não tem nem DRE, cara. Vai passar 6 meses aí só assistindo, o que não tem problema se você gosta disso, né? Mas eu não gosto, cara. Eu não gosto. É uma posição relevante da minha carteira, ó. A 4ª posição da minha carteira. Aí nesse momento a gente chega no início do vídeo. Quais são os pontos que te levam a vender um tipo de fundo? Ou uma ação, um ETF? O que te faz vender um ativo? Primeiro ponto, entre vários outros, é perca de fundamento ou perca de transparência. Se você não consegue mais confiar na gestão. Porque o fundo imobiliário, basicamente, você está comprando a gestão. E aí quando você compra uma gestão que te entrega bons resultados, ok. E te dá informações parciais, você até tolera. Agora, informações incompletas, assim, coisas que você não consegue encontrar, mesmo fuçando. Mesmo se eu fuçar, eu não vou conseguir encontrar, entende? Aí começa a ficar naquele ponto de quarentena. Será que faz sentido manter esse fundo imobiliário? Será que faz sentido continuar com ele nessa indecisão? O mais correto, na minha opinião, eu quero chamar vocês
para fazer isso junto comigo é todo mundo mandar um e-mail para a RZTR. Mesmo que eles não vão ler, né? Porque provavelmente não vão ler mesmo. Eu, como cotista, Léo como cotista, há uns 2, 3 anos atrás, já tentava mandar e-mail para a RZTR perguntando algumas coisas que ficava realmente parciais, né? As informações meio incompletas. E nunca fui respondido, cara. Nunca fui respondido. Mas eu acredito que se nós juntar aqui 30 mil pessoas mandar e-mail, imagina 30 mil e-mail borbulhando lá na caixa de entrada deles. Bom, alguém eles vão responder, né? Alguém eles vão responder. E aí a gente, como uma comunidade unida, se comunica aqui, né? Se alguém for respondido, vem aqui e fala. Vamos falar em nome da geração de dividendos, que talvez eles entrem em contato comigo. A gente marca uma live, talvez, quem sabe? Olha que legal. Mas realmente eu fico triste. Eu fico triste. É como se a Taesa parasse de fazer transmissão e começasse a vender sorvete. Eu ficaria triste demais da conta. Ficaria triste demais da conta. Porque é uma empresa boa, né? Que é um fundo bom. Então a gente teria duas decisões possíveis. Primeira decisão, todo mundo manda um e-mail, a gente espera o e-mail, espera a resposta, vamos ver se eles vão mudar e aí a gente continua com o fundo. Mas se não mudar, a gente vende. A segunda decisão é venda agora, manda os e-mails. Se eles mudarem, a gente recompra, porque a gente já sai do risco. O fundo tá pagando 1%. Se cair para 0,9 centavos, 0,95, vai pagar 1% mensal, né? Ou até um pouco menos. A gente tem outros fundos que estão pagando 1% mensal sem essa ladainha aí, né? Sem essa landainha. A gente não vai ficar diversificado nessa parte de agrícola, mas é o custo da falta de transparência. Pra gente mandar um e-mail pra RZTR, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar junto comigo. Faz isso agora no final, tá? Eu deixei pro final só pra quem realmente for mandar esse e-mail aí, ó. Então você vai entrar aqui em Risa Asset, aí você vem aqui em contato, ó. Aqui em contato você tem o nome, e-mail, celular, o assunto aqui, ó. Dúvidas sobre a gestora, dúvidas sobre os fundos aqui, dúvidas sobre a gestora. Ou pode ser até sobre os fundos, né? E aqui a gente vai escrever uma mensagem. Eu vou deixar a mensagem aqui no primeiro comentário fixado do canal, beleza? Vou deixar a mensagem que aí todo mundo escreve, copia e cola a mesma mensagem, que aí pelo menos vamos ver se eles conseguem entrar em contato, tá? Como eu tô com alguns fundos de papéis ainda de olho ali e alguns outros fundos que estão me pagando basicamente o mesmo tanto que o RZTR tá pagando, só que sem correr esse risco, eu vou fazer a venda do RZTR, tá? Então o mercado tá fechado agora, que é 8h23 da manhã, mas assim que abrir o mercado eu vou fazer a execução e vou deixar a venda aí, tá? E aí a gente vai reaportar isso no top 3 fundos imobiliários. No dia de amanhã, provavelmente vai sair o top 3 fundos imobiliários, ou na sexta-feira sai o top 3 fundos imobiliários, você vai ficar sabendo o que eu fiz com esses 80 mil reais aqui que a gente ganhou com o RZTR. O legal é que parece que eu ganhei só 1.691 reais com o RZTR, né? Mas não, a gente entra aqui em proventos e coloca aqui a RZTR, ó, você vê que eu comecei a investir lá no finalzinho de 2023, 2024, né? 3 anos que eu invisto no fundo. Ó, 1.900 reais, 11 mil reais aqui, eu já ganhei bastante dinheiro com a RZTR, né? Bastante dinheiro com a RZTR. Os outros pontos de venda eu preciso aí de umas 2, 3, talvez até 2 lives de 2 horas para te ensinar. Mas esse é um ponto bem clássico, todo mundo consegue olhar, você consegue lendo seus relatórios aí, saber se o fundo tá faltando transparência ou não, se a ação tá faltando transparência ou não, se tem dúvidas sobre a gestão. Dúvidas sobre a gestão não tem muito o que fazer, cara. Ou você interroga a gestão e ela resolve esse problema e você fica confiando nela dentro desse período, ou você sai do ativo, manda pra gestão, porque você gosta do ativo, né? Manda pra gestão, pô, é melhor, eu gosto do ativo e tal. E aí depois você volta. Ah, Léo, mas e se o RZTR, depois que você vender, subir pra 96, 100 reais? Que se lasque, meu amigo, que se lasque. É uma rentabilidade que não vale a pena pra mim correr esse risco. Eu posso muito bem ganhar essa rentabilidade em outros ativos. O Léo vendeu a 94 e o fundo não caiu, ficou 94, ou subiu 98, que se lasque. O investimento nunca foi pra te entregar só rentabilidade. Primeiro ponto, ele tem que te entregar paz. E aí, o segundo ponto, que é muito importante também, é a rentabilidade, mas você não vai colocar a rentabilidade em detrimento da sua segurança. Faz sentido nenhum. Nós, como investidores inteligentes, a gente tá justamente nesse ponto. Tentar aumentar a rentabilidade sem aumentar o risco. Então, se eu consigo a mesma rentabilidade do RZTR em outro fundo, só que diminuindo o risco, tô sendo mais inteligente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Deixe aqui embaixo o que você vai fazer com o RZTR. Se você vai escolher confiar na gestão, se você vai vender o ativo. E não esquece de mandar os e-mails lá pro cara, porque se sair essa live aí, a gente se ajuda e eu trago as informações pra você, beleza? Com Deus.